Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu irei falar sobre o Cazaquistão. Supostamente o Cazaquistão estaria se alinhando com países europeus e indo contra a Rússia. Então assiste o vídeo até o final para você entender tudo o que está acontecendo. Fala galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo na Central do Mundo, o seu canal que fala principalmente sobre assuntos do mundo militar, geopolítica mundial e conflitos mundiais. Galera, é o seguinte, né? Desde a semana passada a gente está tendo aí basicamente o início aí do conflito entre Israel e Irã, né? E o mundo inteiro está completamente focado nas notícias e nas manchetes desse conflito. O que não tem como ser diferente, né? Até algo completamente normal, já que esse é o fato novo da geopolítica e dos conflitos mundiais. Entretanto, né, parece que as pessoas esqueceram um pouco que a gente está tendo um conflito extremamente importante que pode acabar escalonando ainda mais lá na Europa, né, que está acontecendo desde 2022, que é o conflito da Rússia contra a Ucrânia. E eu vou falar um pouco sobre isso aqui no vídeo de hoje. Eu estou no site da RFU News, que é uma excelente fonte, principalmente do lado ucraniano, né, e eu recomendo bastante esse site para quem quer ficar aí atualizado com as notícias desse conflito. Então, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui as novas informações e, obviamente, vou falar a minha opinião. Então, antes da gente começar, óbvio, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Galera, então bora lá. Olha só, né? Notícia aqui de hoje, né? Atualização de hoje, do dia 16 de junho. As notícias vêm diretamente da Rússia. Aqui, o número crescente de alertas que evoluíram para ameaças abertas da Rússia levou o governo do Cazaquistão a tomar medidas decisivas para estabelecer uma aliança com os países ocidentais. Desde a mudança de parceiros comerciais importantes até a busca de novas alianças militares. O Cazaquistão parece determinado a garantir sua estabilidade no caso de qualquer escalada russa. É muito importante, galera, a gente falar sobre isso, né? Primeiro pela posição estratégica aqui do Cazaquistão, né? O Cazaquistão é um país extremamente grande, né? Vocês conseguem ver ele aqui em amarelo. Então, cara, olha o tamanho desse país, né? Ele é muito maior, por exemplo, que a Ucrânia. Óbvio que ele é menor do que a Rússia, né? Mas, de qualquer forma, ele tem um tamanho muito significativo e ele tem uma fronteira bastante substancial com a Rússia, né? Vocês podem ver aqui que toda essa área, tanto da parte europeia como na parte asiática da Rússia, faz fronteira com o Cazaquistão. E não só isso é importante a gente comentar, como, por exemplo, recentemente, né, na Operação Teia de Aranha da Ucrânia, vários reportes falaram que a Ucrânia acabou invadindo a Rússia por diversos países, né? Então, basicamente, os soldados ucranianos, com os seus equipamentos, com os seus drones, com os seus mísseis, acabaram entrando na Rússia por diversos outros países, né? Isso não aconteceu apenas direto da Ucrânia. E um desses países foi justamente o Cazaquistão. Inclusive, vários soldados entraram pelo Cazaquistão, inclusive, né, a maioria desses soldados que entraram pelo Cazaquistão foram justamente para atacar a área da Sibéria, né, aqui nas áreas mais afastadas da Rússia. Então o Cazaquistão ele entrou e ele conseguiu mais destaque na mídia, principalmente por causa deste novo ataque, onde muitas pessoas começaram a entender e a se questionar sobre o papel desse grande país, territorialmente falando, neste conflito. Então vamos lá, olha só, galera. O Cazaquistão, há muito considerado um parceiro estratégico crítico pela Rússia, está se distanciando cada vez mais da órbita de Moscou, ressaltando uma fratura mais ampla das alianças russas na Ásia Central. Os interesses da Rússia no Cazaquistão são profundos, com bases militares como o famoso Cosmódromo de Baikonur, uma instalação crucial para lançamentos espaciais. A aproximação geográfica, né, e uma instalação crucial para lançamentos espaciais. A aproximação geográfica do Cazaquistão com instalações militares russas vitais e suas abundantes recursos minerais, incluindo energia e minerais, tradicionalmente o tornam estrategicamente significativo para Moscou, né? Então, aqui a matéria
matéria, né, fala que justamente o Cazaquistão ele tem uma aliança histórica e uma aliança recente com a Rússia, né? São países que são bastante próximos, né, principalmente economicamente e militarmente falando, né? Inclusive, isso é meio óbvio até por a gente considerar que esse espaço, essa fronteira dos dois países, né? Só que, como eu falei, a partir deste último ataque ucraniano, as coisas começaram a chegar a um outro nível, né? As pessoas começaram a se questionar, o Cazaquistão começou a se questionar também, porque as pessoas ficaram, poxa, como que soldados ucranianos simplesmente entraram no Cazaquistão e, a partir disso, eles conseguiram entrar na Sibéria, né? Isso deveria ter sido muito mais difícil, né? Seria, por exemplo, se o Cazaquistão tivesse algo extremamente rígido aqui numa forma de aliança contra a Rússia, dificilmente isso deveria ter acontecido. Então, muitas pessoas acabaram teorizando que o Cazaquistão simplesmente fez vista grossa para esses soldados ucranianos. E, sinceramente, isso é algo que eu acredito, porque eu acho que é muito difícil, cara, a Ucrânia ter feito todo esse ataque, toda essa infraestrutura lá da teia de aranha, sem algum tipo de ajuda, cara, porque era uma organização, era um ataque extremamente complexo, foi um dos ataques mais complexos da história da guerra moderna. Então eu acho que eles deveriam ter tido sim alguma ajuda, no mínimo uma vista grossa aqui de alguns países que eles acabaram entrando. Mas enfim, vamos ver aqui outras notícias. Além disso, a considerável população étnica russa de aproximadamente 20%, concentrada principalmente perto da fronteira entre o Cazaquistão e a Rússia, tem sido periodicamente aproveitada pela Rússia como justificativa para exercer mais influência ou emitir ameaças veladas para manter um alinhamento pró-russo do Cazaquistão, né? Então aqui ele está falando mais uma questão né, do tipo dos russos no Cazaquistão, né? A Rússia usou a mesma retórica para justificar a guerra na Ucrânia, o que está causando considerável preocupação para o governo do Cazaquistão. O presidente Vladimir Putin fez comentários sobre a integridade territorial do Cazaquistão, sugerindo que as fronteiras regionais era um produto de decisão da era soviética e mencionando que o atual território do Cazaquistão não era tão historicamente válido. Então, basicamente, o Putin, né, galera, vamos traduzir aqui o que o Putin falou, né, o que esse canalha falou. Ele basicamente disse assim, ó, vocês têm bastante pessoas de origem russa no seu território, que foi mais ou menos a mesma coisa que ele falou na Ucrânia, e além disso, esse território é assim, né, essas suas fronteiras, essa sua geografia, não é bem assim, né? Isso aí só aconteceu porque a gente quis lá na época da União Soviética e tal. Então, isso aqui acaba sendo parte, né, de toda essa estratégia russa de reaver a União Soviética, né, e o Cazaquistão obviamente que entraria nessa questão. Óbvio que eu não acho que o Cazaquistão seria o próximo alvo, né, muita gente teoriza qual que é o próximo alvo depois da Ucrânia. Eu não acredito que seja o Cazaquistão, até porque eles têm uma parceria, né, histórica, e também porque o Cazaquistão está na Ásia, e eu acho que o principal objetivo da Rússia nesse momento é a frente europeia. Mas, de qualquer forma, é uma questão que o governo do Cazaquistão começou a olhar. Poxa, os caras estão fazendo ameaça aqui pra gente, os caras estão falando os mesmos argumentos que eles falaram aqui na guerra na Ucrânia. Cara, eu acho que não é bem assim, né? Vamos ficar de olho nessas ameaças russas, né? Porque a gente sabe muito bem como funciona o Putin. Então, olha só, a recente demissão do ministro da Defesa pró-Rússia do Cazaquistão exemplifica uma transição, né? Uma transição aí, obviamente, no governo no Cazaquistão. Conhecido pela sua postura abertamente pró-Rússia, ele enfrentou críticas domésticas devido a vários escândalos, incluindo suposta corrupção ligada a aquisições militares e comentários polêmicos durante reuniões com o ministro da Defesa russo, quando declarou que os russos por um povo irmão semelhante às narrativas sobre a Ucrânia. Ele foi acabando substituindo, e sinaliza isso, essa substituição sinaliza uma mudança significativa de política. Os rápidos movimentos administrativos do presidente do Cazaquistão ressaltam uma mudança acelerada em direção à adoção de padrões militares ocidentais, demonstrando ainda mais pelos exercícios conjuntos cada vez mais frequentes com países
da OTAN, como por exemplo a Turquia. Então essas foram as informações, galera, informações bastante importantes, né? Poxa, o Cazaquistão é historicamente um aliado russo, então assim, a gente vê essas notícias realmente, cara, chama muita atenção, né? E chama mais atenção ainda porque, por exemplo, recentemente eu falei da própria questão da Sérvia, né? A Sérvia, que também é um aliado russo histórico, também tá parecendo que, cara, não é meio assim, tá meio, sabe, querendo mudar de lado. Então, cara, parece que essas alianças russas estão cada vez se tornando mais complicadas e cada vez se tornando mais frágeis, né? Óbvio que o Cazaquistão ainda é um aliado russo, mas parece que as coisas estão mudando. Pelo menos é isso aqui o que as informações parecem nos mostrar. Então, galera, esse foi aqui mais um vídeo na Central do Mundo. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o like, se inscreve no canal. E se você quiser assistir outros vídeos aqui no canal para conhecer mais o meu trabalho, eu vou estar deixando aparecendo agora em tela os últimos 2 vídeos que eu gravei aqui também sobre o conflito da Rússia contra a Ucrânia, para você não perder todas as informações e para você saber tudo o que está acontecendo nesse conflito. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê até o próximo vídeo e tchau!